A ilha. Em janeiro de 2002, eu e minhas amigas Janaína e Jéssica fomos a um acampamento no interior de São Paulo. Era a nossa última vez lá. Queríamos explorar cada canto. Lembramos de uma trilha que circulava um lago e decidimos ver até onde ela levava. No caminho, encontramos meninas mais novas saindo da mata. Perguntamos o que havia lá. Elas apenas sorriram, acenaram e foram embora sem dizer nada. Seguimos mesmo assim. A trilha levava até um velho playground escondido entre as árvores. Balanço, gangorra, uma rede de escalada. Brincamos um pouco, tiramos fotos, rimos, mas quando Janaína ficou sozinha na plataforma, eu e Jéssica ouvimos algo vindo da floresta. 2 passos. Silêncio. Mais 2. Silêncio. Parecia que alguém nos observava, se aproximando devagar. Pedimos para ela descer logo. Quando se juntou a nós, ficamos imóveis ouvindo. Os passos pararam. Mas a sensação era de que havia algo muito perto. Saímos dali apressadas. Já na trilha de volta, passamos por uma árvore enorme. Senti um arrepio. Algo me fez olhar para cima. E lá estava. Um homem. Parado num galho. Vestia uma blusa vermelha, jeans escuro e sorria. Mas não era um sorriso comum. Era um sorriso de quem estava feliz por ser visto. Eu agarrei o braço da Janaína e sussurrei: "Tem alguém ali em cima." E então, corremos. Corremos sem olhar para trás. De volta ao lago, encontramos uma bifurcação na trilha. Elas queriam seguir. Eu, com medo, fui na frente. A floresta ficou mais densa, o ar mais pesado. De repente, ouvimos risadas. De crianças. Vindas do meio do mato. Risos leves, brincalhões. Mas não havia ninguém. Nenhum som de passos, nem vozes humanas. Só aquelas risadas ecoando entre as árvores. Voltamos correndo ao acampamento e nunca mais falamos sobre aquilo. Anos depois, quando revelei o que vi naquela árvore, minhas amigas empalideceram. Elas também ouviram os risos. E até hoje, nenhuma de nós consegue explicar o que havia do outro lado daquele lago. A aparição. Meu nome é Luciana, e o que aconteceu comigo começou quando eu tinha apenas 4 anos. Eu morava com minha avó e meus tios em um sobrado antigo em São Paulo. Minha mãe estava se separando do meu pai e passava por um momento difícil. Ela bebia muito e às vezes eu a via chegar cambaleando à noite. Mesmo assim, eu era uma criança feliz. Brincava, ria, dormia abraçada com minha boneca e meu urso de pelúcia. Mas naquela noite, tudo mudou. Eu não conseguia dormir. O quarto estava em penumbra, iluminado só pelo abajur. Quando virei para o outro lado da cama, vi, em frente a mim, de pé, um homem magro, alto, com uma capa preta. O cabelo dele era ruivo, cortado como de uma mulher dos anos 30, e seu rosto, meu Deus, era quase o de uma caveira. Ele sorria, mas não era um sorriso humano. Eu quis gritar. Quis correr, mas meu corpo não se mexia. Eu estava paralisada. Então, ele falou. Não abriu a boca, mas a voz dele ecoou dentro da minha cabeça. Você é uma menina bobona e medrosa, mas eu jamais te farei mal. Lembre-se de mim até o último dia da sua vida. Coloquei o urso no rosto para me esconder, mas a imagem dele atravessava o brinquedo. Depois, sumiu. Como fumaça. Eu gritei, corri até a cama da minha avó. Ela me abraçou, rezou comigo e acendeu uma vela. No dia seguinte, contou à vizinha, Dona Constança. Quando ouviu o que eu descrevi, ela ficou pálida e disse: "Essa menina viu Exu Caveira. Tem mediunidade. Quando crescer, vai precisar desenvolver esse dom." Minha avó era católica e se negou a acreditar. Mas eu nunca mais dormi igual.
Desde aquele dia, via vultos, ouvia sussurros, e até hoje, quando fecho os olhos, ainda sinto aquele perfume de rosas e aquele sorriso me observando, parado no canto do quarto. A noiva. Essa história é antiga, contada pela minha avó. Ela sempre dizia que um parente distante, chamado Ricardo, viveu uma paixão proibida que acabou condenando a um destino macabro. Ricardo era pobre, trabalhador, e amava Cecília, uma moça rica de família e influente. O pai dela jamais permitiria o casamento, então os dois combinaram de fugir juntos. Na noite marcada, ele esperou. Esperou até o amanhecer, mas Cecília nunca apareceu. No dia seguinte, sem notícias, ele foi até a fazenda dela e encontrou o local todo decorado para um casamento. Era o dela, com outro homem, um ricaço da capital. Cecília ouviu de longe e riu. Disse que jamais se casaria com um pobre. Aquele sorriso cruel destruiu algo dentro dele. Desesperado, Ricardo correu pela estrada, entrou em casa, pegou o revólver do pai e foi até o cemitério. Ia se matar. A lua iluminava os túmulos. E foi quando ele viu o retrato de uma moça linda num jazigo antigo. Seu nome era Ana. Morreu aos 18 anos, em 1978. Ele sentou-se ao lado do túmulo e chorou. Falou com ela como se ela pudesse ouvir. Tirou o anel de safira que comprara para Cecília e o deixou sobre o túmulo. Fique com isso. Seja minha noiva. Você merece o que a outra não quis. Naquela noite, ele dormiu com uma estranha paz. No dia seguinte, voltou ao cemitério. O anel havia desaparecido. Desde então, passou a visitar o túmulo todos os dias. Conversava, levava flores. Sentia que alguém o ouvia. Até que, numa madrugada, acordou com um perfume de rosas. Ao abrir os olhos, viu à beira da cama uma mulher pálida, com um vestido antigo e cabelos dourados. Era ela, Ana, e no dedo, o anel de safira. Ela sussurrou: "Eu aceito, Ricardo. Serei tua noiva. Vem comigo, meu amor." Ele a abraçou. Disse que sentiu seu corpo frio, mas real. Passaram a noite juntos. Dias depois, contou tudo à família. Disse que não tinha medo, que Ana o esperava. Meses depois, adoeceu. Leucemia. Antes de morrer, sorriu e murmurou: "Você veio, meu amor." E fechou os olhos. Minha avó sempre dizia que Ana cumpriu a promessa. Veio buscar o noivo que lhe entregou o coração, mesmo depois da morte. O observador. Meu nome é Felipe, e o que vou contar aconteceu comigo e com meu primo Anderson, no inverno de 1990, em uma pequena cidade chamada Piedade do Rio Grande, no sul de Minas Gerais. Todo ano, nas férias de julho, minha família ia passar uns dias na chácara dos meus tios. O lugar era lindo, cheio de matas, lagos e montanhas. Mas também era isolado, e quando chovia, o som dos trovões ecoava entre as colinas como se fossem vozes de outro mundo. À noite, a neblina tomava tudo, deixando a paisagem envolta em um manto branco que escondia até as sombras. Meu tio costumava nos contar histórias da região, lendas antigas sobre criaturas que apareciam nas noites mais fechadas. Ele dizia que quando a neblina era densa, surgiam figuras estranhas, como vultos, com olhos vermelhos e barulhos de grunhidos, perseguindo quem ousasse andar por ali. Ninguém se atrevia a sair à noite, mas eu e o Anderson éramos jovens e teimosos. Queríamos provar que aquilo era só conversa. Havia uma casinha abandonada perto da estrada, pequena, com uma janela e uma porta de madeira velha. Decidimos limpá-la, arrumar e passar uma noite lá, para observar se realmente algo aparecia na neblina. Seria o nosso observatório. Passamos o dia todo preparando o lugar,
Penduramos lamparinas do lado de fora e deixamos lampiões dentro. À noite, levamos colchonetes e cobertores. Trancamos tudo, acendemos a luz fraca das lamparinas e ficamos jogando cartas, rindo, tentando disfarçar o medo. Lá fora, o vento soprava entre as árvores. A neblina era tão densa que nem as lamparinas a poucos metros podiam ser vistas direito. Tudo parecia imóvel, até que, perto das 11h30, ouvimos um barulho. Algo se arrastava pela estrada, como se puxasse correntes ou arranhasse o chão. O barulho ficou mais forte, mais próximo. Anderson, curioso, abriu um pouco a porta. Eu, tomado de pavor, pedi para ele fechar, mas antes que ele fizesse isso, vimos a luz da lamparina do lado de fora se apagar por um segundo, como se algo tivesse passado diante dela. O som agora vinha bem perto da casinha. E então, eu vi. Pela fresta da janela, 2 olhos vermelhos, brilhando no escuro, encarando diretamente para dentro. Estavam tão próximos que pareciam grudar na minha alma. Dei um grito, caí para trás e o Anderson veio me acudir. Antes que eu conseguisse explicar, algo começou a esmurrar a porta com tanta força que o chão tremia. As batidas eram tão violentas que levantavam poeira das paredes. A gente chorava, rezava, sem saber o que fazer. A tranca reforçada segurou a porta, mas o som continuava. Depois começou na janela, como se garras tentassem arrancá-la do lugar. Ficamos ali, abraçados, tremendo, esperando o pior. De repente, silêncio. Só se ouvia nossa respiração. Então o som de arrastar voltou, se afastando, até sumir. Amanheceu. Quando abrimos a porta, o ar gelado nos cortou a pele. O chão ao redor estava marcado. No barro, pegadas estranhas. Pareciam pés de lagarto grandes, com membranas entre os dedos. Meu tio, ao ver aquilo, empalideceu. Na porta, marcas profundas, como se algo tivesse batido ali com garras enormes. Desde aquele dia, nunca mais duvidei das histórias de minha família, porque naquela noite eu descobri: o que está além da neblina, observa quem ousa observar. As batidas. A minha família sempre se muda muito. Quando fomos morar no Rio de Janeiro, numa casa recém-construída, nada parecia estranho. Até que, com o tempo, comecei a ouvir batidas. No começo, achei que era coisa da minha cabeça. Depois, elas se tornaram constantes. Batidas na parede, na janela, no armário. Uma noite, as batidas ficaram tão fortes que o som parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. Peguei o telefone para ligar para uma amiga e as batidas se intensificaram. O som vinha das paredes, do teto, da cama. Eu caí no chão, tremendo. Então, senti uma presença, como se algo quisesse entrar. Corri para o banheiro e fechei a porta. Logo em seguida, algo se jogou contra ela. Com força. Me apoiei com o corpo todo tentando segurar. Depois, silêncio. Acordei lá dentro, de manhã. Nunca mais dormi naquele quarto. Troquei com meu irmão, e ele nunca ouviu nada. Mas, às vezes, quando a casa fica silenciosa demais, eu ainda escuto aquela batida. Os avisos. Na minha família, dizem que temos protetores espirituais, cachorros negros que aparecem para avisar quando algo ruim está para acontecer. Meu tio-avô era respeitado na comunidade e tinha uma ligação muito forte com esses animais. Quando alguém estava prestes a morrer, eles apareciam, e ele sabia. A primeira história aconteceu há muitos anos. Meu tio e minha tia decidiram acampar num rio famoso por boas pescarias. Enquanto pescavam, viram 2 enormes cachorros negros parados do outro lado da margem, observando. Assustados, decidiram ir embora. 2 dias depois, viram no noticiário que, no mesmo local, um pai e um filho haviam sido assassinados por um ladrão.
A distância entre o crime e onde eles estavam era de menos de 100 metros. O segundo aviso foi o mais triste. O irmão mais novo do meu pai morreu num acidente de carro. Naquele dia, minha avó havia insistido para que ele fosse com os outros irmãos, mas ele teimou e foi com amigos. O caminhão que bateu no carro deles foi descrito por testemunhas como dirigido por um homem de olhos vermelhos. Meus avós juram que viram o mesmo caminhão na estrada e que quem estava na direção não era humano. Era um cachorro negro. A volta do tio assassinado. Era noite, e estávamos todos dormindo. Eu, minha irmã e meus 2 primos em um quarto, e minha mãe em outro. A casa era da minha tia. Minha mãe acordou com o som de uma colher batendo em um copo, vindo da cozinha. Levantou, acendeu a luz, e o barulho parou. Foi até lá, nada. Voltando para o quarto, assim que deitou, o barulho recomeçou. Quando abriu a porta, percebeu que todas as luzes da casa estavam acesas. Todas, menos a do nosso quarto. Pensando que fosse minha tia chegando, chamou por ela. Ninguém respondeu. Foi até a cozinha de novo. A porta da frente estava escancarada. Assustada, achou que podia ser um ladrão, desceu até o prédio e chamou o vigia. Revistaram o apartamento, mas só havia nós 2 dormindo lá dentro. Quando finalmente tentou descansar, o barulho voltou. Dessa vez, mais perto. Ela nos pegou no colo e correu para a casa de uma vizinha. Na manhã seguinte, uma das moradoras do prédio, uma senhora médium, procurou minha tia. Disse que à noite havia sentido uma presença forte e pediu que ela mandasse rezar uma missa para o marido falecido. Ele havia sido assassinado 3 anos antes, e o som da colher batendo no copo era algo que ele fazia todos os dias antes de preparar a mamadeira da filha. Naquela mesma tarde, lembraram que, horas antes de tudo acontecer, uma vidraça da sala havia sido quebrada por uma bola. Dizem que vidraças quebradas atraem espíritos. Naquela noite, ele voltou. A casa na curva perigosa. Em 1994, eu, meu noivo e nosso filho de 5 meses nos mudamos para uma casa antiga numa cidade pequena, perto de São Paulo. Ela ficava exatamente na beira de uma curva perigosa, onde os carros passavam rápido demais. Logo que entramos, senti que algo estava errado. O ar da casa era diferente. O nosso bebê chorava sempre que era colocado no quarto dele. Só dormia se estivesse conosco. Eu mesma evitava a garagem e o quarto de empregada. Era uma sensação de repulsa, como se algo me observasse dali. Com o tempo, começaram as sombras nas paredes, portas se fechando sozinhas, passos no andar de cima. Meu marido não acreditava. Até a noite em que as luzes da árvore de Natal, já desligadas, começaram a piscar sozinhas. Ele viu com os próprios olhos, ficou branco e não quis mais falar sobre isso. Alguns dias depois, nosso filho estava na casa dos avós. Naquela noite, ouvimos o choro de um bebê vindo do andar de cima. Subimos correndo, mas não havia ninguém. O som vinha de um quartinho usado para guardar tranqueiras. Era de lá. Depois disso, as coisas pioraram. Objetos sumiam, reapareciam em outros lugares. Sombras se moviam pelas paredes. E, curiosamente, o único lugar em que eu me sentia segura era o banheiro. Mais tarde, descobrimos que nenhuma família ficava muito tempo naquela casa. A anterior havia saído às pressas, relatando camas balançando, objetos voando e portas batendo com violência. A casa ainda existe, bem em frente à mesma curva. Muitos dizem que as almas das vítimas dos acidentes que aconteceram ali continuam vagando, e é nelas que eu penso sempre que lembro do som daquele bebê chorando. A casa da fazenda.
Nas férias, eu sempre ia para a fazenda do namorado da minha tia, lá em Minas Gerais. A família dele tinha aquela fazenda desde o fim do século XIX. Era um lugar enorme, bonito, cercado por mata e cheirando a terra molhada. No verão passado, eu fui para lá, como sempre, mas dessa vez o meu espírito curioso não se contentou em ficar só na piscina ou andando a cavalo. Eu queria explorar. Depois de insistir muito, meu primo, que vou chamar de Alex, topou ir comigo. Ele conhecia bem o terreno. Saímos depois do café da manhã e andamos por bastante tempo, até que ele me disse: "Já que você quer explorar, vou te levar até a casa antiga da fazenda." Na hora senti um arrepio. Essa casa era da época dos bisavós do namorado da minha tia, e ninguém morava lá há décadas. Ficava longe, cercada por mato e silêncio. Quando chegamos, o ar parecia pesado. A porta estava apenas encostada. Entramos. As paredes estavam arranhadas, cheias de manchas marrons, que pareciam sangue seco. Ou tinta velha, vai saber. O Alex disse que da última vez que ele foi lá, nada disso existia. Exploramos os cômodos, sala, cozinha, corredor e 4 quartos. No último quarto, o maior de todos, senti um vento frio me atravessar, mesmo com o calor abafado. Havia um armário antigo e nós o abrimos. Nada. Mas de repente, ouvimos passos pesados vindo pelo corredor. O som parou bem na porta. Não vimos ninguém. Saímos correndo. No meio do caminho, o Alex começou a gritar de dor. O braço e o pescoço dele ficaram cobertos de vergões vermelhos, como se alguém o tivesse arranhado. Corremos de volta para casa. No hospital, deram remédio e no dia seguinte ele estava bem. Nenhum sinal das marcas. No outro dia, voltamos lá com o namorado da minha tia. As paredes estavam limpas, nenhum arranhão, nenhuma mancha. Mas antes de ir embora, olhei para a porta e vi uma fumaça acinzentada, em forma de pessoa, parada ali, observando. Desde aquele dia, nunca mais voltei naquela casa. E o Alex também não.